Você já se encontrou alguma vez bloqueado por conta de um medo, né? E você não conseguia sair, parecia que aquilo ali estava enraizado dentro de você? Então hoje a gente vai identificar quais são os 6 medos da humanidade. Então com certeza você tem um desse ou mais desses medos aqui que a gente vai abordar. E é importante você identificar esses medos porque ele vai te ajudar a você tomar uma decisão e não ser mais bloqueado, não ficar mais enraizado. Então vamos olhar isso daí juntos? Vamos lá! Bom, segundo Napoleão Hill, esse daqui são 6 medos da humanidade, ou seja, você tem este medo aqui, com certeza você tem 1, 2 ou até mesmo todos. Como surge esse medo, né? Através de experiências, através de conhecimentos que são passados dos nossos antepassados. Então são coisas que vêm pra gente e isso acaba se instalando crença. Mas isso vamos falar um pouquinho depois, né? A gente vai gravar um vídeo sobre como surgem esses medos. Mas vamos falar do primeiro medo aqui. O primeiro medo é o medo da pobreza. Com certeza você já viu alguém que já tem esse medo, né, de ficar pobre. Afinal, a gente não vai viver de sol, né? Infelizmente a gente não consegue viver de fotossíntese. A gente precisa de dinheiro porque o dinheiro é um objeto que consegue trazer o nosso sustento, né? Então o dinheiro, a gente consegue se alimentar. Com o dinheiro, a gente consegue realizar nossos sonhos, né? Mas muita gente acaba olhando somente o dinheiro, né? Então fica com medo, não, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de não conseguir mais dinheiro, e aí as pessoas às vezes acabam ficando egoístas, né? Então elas querem acumular muito dinheiro, ou até mesmo fica com o medo, ele traz esse medo da pobreza, ele traz uma certa desconfiança. E o que é essa certa desconfiança? Fulano aqui vai passar a perna em mim, então eu vou ficar aqui esperto com ele. É importante você, obviamente, não sair confiando em todos, mas você não pode ser egoísta e deixar esse medo dominar você. E como que faz para acabar com este medo? Viva a vida, saiba que o dinheiro ele é importante. O dinheiro é importante para 3 coisas para você. O dinheiro ele te traz segurança para você e para sua família. Então, segurança para você comprar seu alimento, segurança para você ter suas necessidades básicas. Ele serve para você realizar sonhos, ou seja, fazer aquela viagem gostosa que você sempre deseja, pegar a família, ir lá para a Praia Grande, ir naquela Kombi lá, que é, com certeza, se você não fez isso, é uma delícia, e eu já fiz muito na minha juventude. E, claro, também, o dinheiro ele serve para você ajudar as pessoas. Então, tirar essa questão desse egoísmo, né? Então, quase derrubei o microfone aqui. Então é importante que você identifique este medo e não deixe que ele te trave, né? Bom, o segundo medo aqui da humanidade é o medo da velhice. Eu não ouso, né, perguntar a idade da minha esposa, porque com certeza ela vai brigar. E com certeza você já deve ter escutado aquele ditado, né, que é arrumar inimizade com uma mulher pergunta a idade dela. Mas brincadeiras à parte aqui, o medo da velhice é um medo que traz para muitas pessoas. E o medo da velhice está muito relacionado ao medo da pobreza. Por que ele está relacionado ao medo da pobreza? Você já viu as pessoas que quando ficam velhas, elas obviamente se aposentam por não ter mais energia, mais disposição para trabalhar, e muitas pessoas hoje elas trocam o quê? Tempo por dinheiro. E se ela não tem disposição, obviamente ela não vai conseguir trabalhar. Então isso daí vai acabar vindo a pobreza. Imagine você pensar agora, putz, vou viver de aposentadoria, vou depender do INSS para eu conseguir ali me manter, que é aquele saláriozinho pequenininho. Então as pessoas elas têm medo da velhice justamente por causa disso. E como que a gente pega e supera isso daí? Obviamente fazendo um planejamento financeiro para você não ter que depender do INSS. Mas o principal aqui, assuma a sua idade, assuma que você está no 50, no 60. Eu acho tão bonito pessoas, e minha esposa desculpe aqui, mas mulheres que assumem de fato a idade, coroas bonitas, pessoas que não se vestem como menininhas, pessoas que são de fato o que são ali da idade. Eu já tenho um monte de cabelinho branco aqui e com certeza daqui a alguns anos aqui você vai ver um videozinho, eu já vou estar 100% aqui nevado. Então, vamos superar esse medo da velhice, assuma a sua idade e vamos viver plenamente. Velhice é inevitável para todos nós, agora a forma de viver é uma opção sua. E o terceiro medo é o medo da crítica. Com certeza você já deve ter escutado, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor. Será que você tem medo mesmo de falar em público, de se expor, ou você tem medo de ser criticado pelas pessoas que estão lá?
Com certeza, o medo da crítica é um medo muito importante, bloqueia muitas pessoas, às vezes de mostrar o que tem de fato de valor, né? Lembre-se que árvore que dá frutos vai levar pedrada. E às vezes as pedras acabam nos fortalecendo, né? Você já viu pessoas ficarem fortes sem ter que ir lá na academia e se esforçar, sentir dor? Então, assim, é importante você receber crítica. Crítica, às vezes, ela é importante porque ela vai te nortear e ela vai te ajudar, mas não deixe que ela te bloqueie. Ou seja, a crítica ela é boa porque ela vai te fortalecer, ela vai te ajudar a sair da zona de conforto. Então, é importante você entender a crítica como algo sempre construtivo e não levar para o lado pejorativo. Afinal, as pessoas sempre vão criticar. Sempre vai existir críticas para você. Lembre-se que você é uma luz. Na luz sempre vai vir mosca. Então, aceite a crítica como ela é e aceite a crítica como algo construtivo e vamos superar isso daí. Bom, e o próximo medo aqui que a gente vai abordar, que todo mundo tem também, ou tem um pouquinho, é o medo de perder alguém amado. No meu caso aqui, perder a Luciana, né, amor? Exatamente. Então, com certeza eu tenho medo. Por que esse medo é? A gente já falou num videozinho aqui sobre família não vem pronta, ela se constrói, que somos seres sociáveis, ou seja, a gente precisa fazer parte de algo, a gente precisa ser aceito, a gente precisa de um relacionamento. Independente se é um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, você precisa estar em um relacionamento, você precisa ser aceito. E quando a gente tem esse medo, quais são os comportamentos que a gente costuma ter? Com certeza você já deve ter visto isso, né? Aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa possessiva, isso às vezes acaba se tornando até uma doença, né? Mas a pessoa faz aquilo porque é ciumento, porque não gosta da pessoa, não gosta que eu vou na academia. Não, é porque ele tem medo de te perder. E é um medo tão doentio que isso acaba se tornando um ciúmes exagerado. Então, é importante que você identifique isso daí, que você identifique esse medo de perder alguém e viva com essa pessoa, viva do modo feliz, viva os bons momentos. Afinal, se for para ser feliz, que seja enquanto durar esse amor, né? Então, aproveite aí. E o próximo medo aqui que a gente vai falar é o medo da doença. Esse medo da doença ele está muito relacionado com os dois primeiros medos que a gente já falou aqui, que é o medo da pobreza e o medo da velhice. Mas o que tem a ver a doença com a pobreza ou a velhice, né? Com certeza, você já deve imaginar que eu vou ficar velho, eu vou ficar doente. Ou eu vou ficar velho, eu vou ter menos disposição. Ou se eu ficar doente, eu vou gastar todos os meus recursos ali e eu não vou ter mais dinheiro. Se eu ficar doente, eu não vou conseguir trocar meu tempo por dinheiro. Que muitas pessoas hoje trocam tempo por dinheiro, né? Você trabalha, você troca tempo por dinheiro. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar pobre também. Então, o medo da doença está muito relacionado a esses dois. E o próximo medo que a gente também vai falar aqui, então segura aí que a gente tem mais um medo aqui super legal. Mas o medo da doença, com certeza você já deve ter visto muitas pessoas andando com aquela caixinha de remédio, com aquela pochetinha. Minha avó que me desculpe aqui, mas ela é uma dessas pessoas aqui. E por que a pessoa ela sempre anda com um monte de remédio, vive tomando um monte de remédio? Justamente porque a pessoa ela quer evitar que a doença chegue, né? A pessoa ela remedia, então ela toma aquela medicação, muitas vezes sem nenhum tipo de prescrição, justamente para evitar que, vou tomar esse comprimidinho aqui para evitar de ficar gripado. É porque a pessoa de fato teme isso daí, né? E como que a gente supera esse medo? Basta a gente viver hábitos saudáveis, né? Você se alimentar direito, você sempre fazer um check-up, fazer um acompanhamento médico, que isso é muito importante. E claro, viver com amor, viver ao lado de pessoas que te fazem bem, né? No meu caso aqui, minha esposa que está aqui atrás, né, amor? Tô vendo aqui com ela, então vivendo aqui saudavelmente. E o último medo aqui é um medo universal, com certeza você já teve um pouquinho desse medo, eu tenho muito desse medo, que é o medo da morte. Mas por que o medo da morte é um medo universal, é um medo que todos nós temos? Com certeza você já deve ter escutado que as pessoas consideram a morte como o fim da linha, ou melhor, a morte é algo incerto. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar depois que a gente morre, né? E aí, obviamente, vem as religiões e elas abrem portas para que a gente consiga responder essas perguntas, né? Muitas vezes a gente consegue responder respostas verdadeiras ou não, enfim, mas é importante você se debruçar em algum tipo de religião, em algum tipo de crença, que aquilo ali vai te ajudar a amenizar um pouco essa questão da morte. Bom, e se você pergunta para mim, nossa, Felipe, eu tenho muito medo de morrer, isso às vezes me bloqueia. E como que eu supero isso? Simplesmente viva o dia de hoje como se fosse o último da sua vida.
ame as pessoas, ligue para sua mãe, ligue para sua esposa, enfim, ligue para a pessoa amada e diga o quanto você ama, se expresse. Isso é muito importante, seja grato pelo que você tem hoje. Então, isso é muito importante para que você vá amenizar esse medo, e esse medo você vai ver que ele vai começar a assumir um pouco, ou melhor, ele vai diminuir. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Inclusive seguir aqui deixar o likezinho nesse vídeo e seguir nosso canal aqui para a gente superar esses medos juntos. E você identificou algum desses medos aqui? Você pode ver que muitos desses medos estão relacionados à ansiedade, né? O que pode acontecer. Então qual dica, como que a gente soluciona, como a gente soluciona todos esses medos e comece de fato a viver uma vida diferente a partir de agora, sem que eles te bloqueiem. Viva o hoje, viva o agora. Obviamente você tem que se planejar, né? Não é simplesmente viver loucamente. Mas viva o agora, aproveite as pessoas que estão ao seu lado, aproveite todos os recursos que esse mundo está oferecendo para você e com certeza viva de uma forma plena. Lembre-se que o medo é um excelente conselheiro, mas ele é um péssimo carcereiro, então não deixe que ele te prenda. Viva com o conselho dele e viva intensamente. Então vamos superar todos esses medos aqui. Você que identificou algum desses medos, coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual que é o medo que você mais está presente na sua vida e eu quero te ajudar muito com isso. E também vamos já curtir esse vídeo aqui, compartilhar com quantas pessoas você conseguir aí. Até mais!